E hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV News, Antônio Joaquim, que é conselheiro do TCE. Seja muito bem-vindo, seu Antônio. Prazer é meu. O Tribunal de Contas do Estado, reprovou as contas do prefeito Emanuel Pinheiro há 2 meses atrás, E saiu uma decisão nova, suspendendo o parecer pela aprovação das contas do prefeito. O TCE ficou de analisar, o recurso, e eu queria saber do senhor se isso já está em andamento. Sim, é um processo normal democrático de direito de recurso, né? O gestor inconformado com uma decisão, como na justiça, você entra com recurso tentando reformar essa decisão. Nesse caso, é um recurso que foi sorteado por conselheiro Walter Albano, e ele acatou o recurso e agora ele tem que levar o recurso para o plenário. Então, assim, só para entendimento das pessoas entenderem, as contas continuam com parecer contrário, né? Nem rejeitadas, porque isso não é um julgamento. O Tribunal de Contas emite um parecer. É a única coisa, aliás, é o único processo que o Tribunal de Contas não julga, é o único, que são as contas de governo, tanto de prefeitos como do governador. Então, quem julga é o Poder Legislativo, no caso dos prefeitos, as câmaras municipais, no caso do governador, a Assembleia. Então, é um parecer, mas é um parecer obrigatório, constitucional. A Constituição determina que tem um parecer técnico para subsidiar o Legislativo a julgar. Então, o parecer contrário, foram 6 votos contra 1, coincidentemente, do conselheiro Walter Albano, que votou contrário. O único que votou contrário é o parecer contrário. Portanto, a decisão é esta. Como o recurso tem efeito suspensivo até julgar o recurso, então nós estamos vivendo essa fase. O relator é o conselheiro Walter, recebeu, está na Secretaria de Controle Externo de Recursos para dar parecer, devolve ao relator, conselheiro Walter, e vai para o Ministério Público e volta para o plenário. Na volta do plenário é que se decide de forma aí definitiva se mantém o parecer que é hoje contrário ou se reforma o parecer ou modifica esse parecer. Então, essa é a situação, para ficar bem clara. Não houve mudança nenhuma, por enquanto. Houve só o recurso. E quanto tempo deve demorar até sair esse novo parecer? Olha, eu até, em razão dessa situação, propus uma mudança no regimento, né? Porque o regimento prevê a recepção do recurso, mas o regimento não prevê com clareza o tempo. Como, em tese, há uma suspensão da decisão, porque na prática suspende, então tem que ter um prazo, porque senão a decisão do plenário fica suspensa e se não voltar a julgar esse recurso, na prática suspendeu uma decisão de 6 conselheiros, um conselheiro sozinho suspende. Então eu propus uma mudança, colocando um prazo aí de 15 dias. Hoje não tem esse prazo, é o prazo normal, que demora, que seria se contar todos os dias forem usados, previstos no regimento, nós fizemos uma conta lá de 84 dias entre ir e vir em todos os setores do tribunal. Então eu encaminhei essa mudança do regimento, estabelecendo um prazo nessas condições, né, de recurso, exatamente para que a decisão do plenário não fique muito tempo suspensa enquanto se decide, enquanto volte ao plenário para decidir de forma definitiva, né? Então, mas eu acredito o seguinte, que como já está na Secretaria de Controle Externo de Recursos, né, eu acho que já está na fase de encaminhamento, volta ao relator, o relator encaminha para o Ministério Público e aí o relator tem que fazer o voto e levar ao plenário para tomar a decisão definitiva. Certo. E como o senhor avalia o posicionamento do governador, que criticou, o TCE, que voltou, optou pela suspensão? É um direito dele, né? Até como cidadão e como governador. Às vezes o governador exagera um pouco nas declarações, né?
Às vezes ele usa algumas figuras de linguagem, umas metáforas, mudar as máquinas dos auditores. Eu acho que não é bem isso, né? É um direito de defesa, né? Eu entendo o governador, tudo, mas é um direito de defesa que eu como relator, que levou o voto, que foi o voto aprovado, eu reconheço isso legitimamente, né? Não tenho grandes preocupações. Eu acho que é do regime democrático, né? Todo o processo de defesa, o máximo de defesa que pode só ter. Eu, inclusive, sou vítima, né, de uma inominável, né, vamos dizer assim, ofensa ao meu direito de defesa, né, quando eu fui afastado de forma violenta, né, foi uma violência jurídica. Então, eu sou o último a fazer julgamentos de cerceamento de defesa. Eu acho que tem que ter direito democrático mesmo, né? Esse é do Estado Democrático de Direito. Então, eu vejo isso naturalmente. O senhor acredita que ser necessária uma mudança no regimento interno para que decisões colegiadas tenham mais poder do que as individuais? E já propôs alguma mudança também nesse sentido? Eu adiantei a resposta, né, da tua pergunta. Quer dizer, eu realmente acho que do jeito que está, sem um prazo mais definido, na prática, porque não é que mudou a decisão, não é o conselheiro sozinho, quando acatou o recurso, não é que mudou. Ele, automaticamente, quando acatou o recurso, suspende, né, a decisão do plenário, mas não mudou. E não há possibilidade de um conselheiro sozinho mudar a decisão do plenário. É impossível. Isso é uma figura de linguagem que a gente tem que esclarecer. É impossível. Eu sozinho não mudo uma decisão colegiada. Só que se você não leva para o plenário num tempo hábil, na prática suspende, né? Porque enquanto não julgar, está suspensa. Então, é por isso que eu propus a emenda regimental definindo um prazo, me parece que 30 dias no máximo, né, para poder levar ao plenário para ser apreciado pelo plenário. Que aí você garante um tempo razoável e não corre o risco das coisas ficarem nas gavetas, né, e ficarem na prática decidido a mudança da decisão plenária sem ter essa legitimidade, né? Sim. Um outro assunto que tem ganhado uma repercussão muito grande é sobre a venda dos vagões do VLT, né? Queria saber a opinião do senhor, como o senhor avalia essa medida? Eu tenho um voto, né? Quando foi votado a mudança do VLT para o BRT, que foi apreciado pelo Tribunal de Contas essa situação, houve uma polêmica grande entre o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Eu sempre fui claramente contra a mudança do modal, de forma transparente, honesta, né? Eu fiz um voto de umas 10 páginas justificando a minha posição contrária à mudança do VLT para o BRT, mostrando inclusive os prejuízos, né, de 1 bilhão, do que já tinha pago, enfim, os próprios vagões, né? Então, eu, pessoalmente, sou contaminado em emitir opiniões sobre isso, porque eu tenho essa posição registrada. Meu voto está lá na sessão do Tribunal de Contas, com muito bem explicado por que eu era contra a mudança. E a minha posição continua a mesma, sempre fui contra, apesar de aceitar a decisão que o meu tribunal tomou, colegiada. Eu fui o único voto contra a mudança. Então, o que eu tenho que respeitar é a decisão colegiada que autorizou a mudança. Mas eu acho que me contamina para emitir juízo de valor. Eu só tenho que reafirmar o meu respeito à decisão tomada pela maioria. Então, eu acho que a venda só para não ficar sem responder você de nada, eu acho que a venda dos vagões diminui o prejuízo enorme que causou a mudança de modal. Diminui. Só que não resolve. Há um prejuízo que precisa se constatar. É uma realidade, um prejuízo muito grande. Não sei se
se isso valeu a pena do ponto de vista da decisão política, mas eu respeito. Sou democrata, respeito, sei meu lugar. Os tribunais de contas não têm autoridade de escolher políticas públicas. Quem escolhe são aqueles que têm mandato. Então, é isso. A minha posição pessoal é de respeito à decisão que foi tomada, mas de pessoal e institucional. Mas eu tenho uma posição pública, notória, traduzida num voto que está lá disponível, que eu sempre fui contra essa mudança. E esse assunto sempre gera bastante repercussão, né? Quando a gente fala sobre VLT, BRT, há uma divisão política. Os argumentos são infindáveis, porque tanto tem os argumentos a favor, né, do BRT, como isso foi discutido, como tem os argumentos, né, muito fortes a favor do VLT. Se você considerar a questão de modernidade, o VLT é muito mais moderno do que o BRT. O BRT é um ônibus, né, praticamente tradicional, com uma pista exclusiva. Claro que não é tão simples, mas é basicamente isso. Então, o certo é que eu tenho o dever de respeitar as decisões que foram tomadas. Falar sobre outro assunto agora. Eu queria que o senhor comentasse que no mês passado o TSE promoveu uma discussão junto a outras instituições sobre a moratória da soja. Tema bastante importante, né, para o nosso estado. Nesse contexto, 127 câmaras municipais assinaram um pedido para que o tribunal entrasse no debate, já que o equilíbrio da economia do estado passa pelas moratórias, porque tanto da soja quanto da carne são impeditivas de crescimento. Olha, isso é uma situação esquizofrênica. Sabe? É uma situação inaceitável do ponto de vista de governo, eu acho. Né? Porque houve um acordo comercial internacional entre os compradores de soja, né, que são poucos, são 6, 7 empresas, que compram 98% da soja, 90% da soja, são as chamadas trade, né? Poderosas, trilionárias, né? E no mundo inteiro são elas, né? Houve um acordo dessas empresas com organizações não governamentais da Europa, não foi com o governo, foi um acordo entre essas empresas e algumas instituições da Europa, no sentido de chegar a um acordo que naquela época não tinha ainda o nosso Código Florestal, a lei, né, de defesa ambiental, ainda estava votando no Congresso. E esse acordo foi estabelecido assim, com um prazo, que seria um prazo razoável, de que toda a área aberta a partir do dia de julho de 2008 não seria possível, ele se comprometeria a não comprar nada que se produzisse de soja naquelas áreas novas abertas a partir de julho de 2008. Dou um exemplo, Marcelândia, que é o exemplo que o presidente da ProSoja deu, tinha naquele momento 5 mil hectares de soja, hoje tem 120 mil. Então, em 115 mil hectares de Marcelândia, essas trades não compram soja em razão desse acordo comercial. Só que nesse interim foi votado pelo Congresso o Código Florestal Brasileiro, que é a lei brasileira que estabelece como se funciona a preservação do meio ambiente no Brasil. Então, estabelece limites de desmatamento, estabelece todas as regras brasileiras. Só que aquilo que foi acordado para funcionar ao longo de alguns anos, depois de aprovado o Código Florestal, ou seja, depois da lei brasileira aprovada, continuou funcionando assim. E é uma coisa assim, por isso que eu digo que é esquizofrênica, porque não cumpre a lei brasileira. O Código Florestal permite as aberturas após 2008, respeitando os limites, respeitando a série de regras do Código Florestal. Ou seja, traduzindo, as empresas ignoram a lei brasileira e cumprem um acordo comercial feito na Europa. É mais esquizofrênico ainda, porque o governo brasileiro, através das suas instituições, ou alguma delas, por exemplo, como o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva endossa essa moratória. Ou seja, ela ignora a lei brasileira, o Código Florestal, e endossa o acordo comercial. O Banco do Brasil também endossa.
renega financiamento a quem está estabelecido como ilegal, que é um ilegal entre aspas, quer dizer, consegue dar ilegalidade o que é legal, que o Banco do Brasil não dá financiamento a quem está dentro, ferindo esse acordo comercial. Bom, mas o que o tribunal tem a ver com isso? Tem muito a ver. O tribunal tem muito a ver. Primeiro, foi demandado por 127 câmaras. Segundo, que se esse assunto está na lei, e se ele está no orçamento, porque quando eu digo está no orçamento, é em relação aos incentivos fiscais do Estado. Porque a lei do incentivo fiscal do Estado diz com clareza, toda empresa que tem acesso a incentivos fiscais tem o dever de propiciar a melhoria da qualidade de vida econômica do Estado, ou seja, tem que melhorar as diferenças econômicas, tem que gerar emprego e tudo mais. E todo mundo diz que esse acordo ele causa prejuízo à economia do Estado. Então, se alguma dessas empresas tem incentivo, é preciso discutir isso. Ela não está cumprindo a lei. Então, se está na lei, se está no orçamento, o Tribunal de Contas tem a ver. Então, o que nós fizemos? Foi recepcionar, o presidente Sérgio Ricardo deu todo o apoio, recepcionar essa demanda, foi feita uma audiência pública com mais de 1.000 produtores, e o que coube a nós decidirmos em relação ao que cabe ao Tribunal de Contas, que também não adianta nós fazermos o que nós não podemos ou o que nós não temos efetividade, foi instalar uma auditoria dos incentivos fiscais. E essa auditoria será instaurada. Eu acho que essa semana o presidente já vai publicar a portaria instalando a auditoria dos incentivos fiscais. Qual o objetivo? Identificar quem tem incentivos. São 15 bilhões de reais os incentivos fiscais do Estado de Mato Grosso 2024. Então, quem tem esses incentivos, se por acaso estão tendo esses incentivos, as empresas que estão nesse acordo, é preciso enfrentar o problema, propor o cancelamento dos incentivos para essas empresas, claramente assim, não tem meio termo, é isto. E no caso da Assembleia Legislativa, também tomou a iniciativa de explicitar o que já está na lei de incentivo do PRODEIC, dizendo o seguinte, com clareza, o deputado Catani apresentou um projeto de lei que explicita o que já está na lei do PRODEIC, dizendo o seguinte, as empresas que estiverem exercendo o acordo comercial de impedimento de aquisição de soja no Mato Grosso serão impedidas de receber incentivos fiscais porque estão prejudicando a economia do Estado. Né? Então, há uma lei que foi votada em primeira votação. Né? E então, se a Assembleia faz isso, o Tribunal identifica quem são as empresas realmente que recebem incentivo, eu acho que são ações que estão dentro da governabilidade nossa aqui do Estado, porque não é fácil. O governo federal, eu vi declarações do ministro da Agricultura favorável à decisão dos produtores de não aceitar a moratória, o ministro Fávaro. Mas é uma voz isolada no governo, porque a Marina apoia, o Banco do Brasil apoia. Então, por isso que eu digo, é um pouco esquizofrênico isso dentro do governo federal. Né? Não cumpre a lei brasileira para cumprir um acordo comercial que envolve outros países, né, da Europa. Então, eu acho que, só para legitimar a nossa participação como instituição, como Tribunal de Contas, no sentido que está na lei, está no orçamento, nós temos a ver com o assunto. Para encerrar, eu queria que o senhor me falasse se tem algum projeto hoje, né, por parte do TCE, apoiando algum projeto de financiamento de creches, né, que é um assunto que a gente sempre debate aqui, que é a educação, algo muito importante para o nosso Estado, né? Sem dúvida. Foi muito bom você lembrar que nós estamos numa situação inédita, né, pela primeira vez no orçamento do Estado, está previsto para 2024 o valor de 120 milhões de reais para a construção de creche, oriundo de uma emenda que foi feita pelo deputado Botelho no ano passado e que foi aprovada. A emenda, então, está na lei orçamentária. A grande preocupação nossa do Tribunal de Contas e do GAEP, que é o Grupo de Ação de Efetividade das Políticas Educacionais, que trabalhou nessa emenda com o deputado Botelho,
de forma muito intensa, nós traduzimos esses recursos disponíveis no orçamento na realidade de construção ou de termo de obras inacabadas. Veja que nós temos um processo eleitoral e que ele define alguns prazos, né? Então essa é a nossa grande preocupação, dessa executoriedade. Nós já reunimos várias vezes com o secretário de Educação, com o vice-governador Pivetro, que tem participado do debate. Reunimos com o governador lá atrás, quando foi aprovada a emenda, e o presidente da MM, o prefeito Leonardo, que está dando uma contribuição fantástica a toda essa discussão, a todo esse processo de executoriedade das creches. Tanto que, na sexta-feira passada, o coordenado pelo Leonardo da MM, o nosso prefeito, foi protocolado na Secretaria de Educação 19 projetos. 19 projetos, né? Tanto de novas construções, que foi o menor índice de projetos, de novas construções, a maioria de obras inacabadas, que estão iniciadas, paralisadas, e com o objetivo de concluí-las, né, com recursos que foram do FNDE, do governo federal, mas parou, faltou recurso, então agora a proposta é de concluir com recursos do Estado, previsto no orçamento. Então o nosso apelo veemente, um apelo assim, em nome das criancinhas de Mato Grosso, que são 12 mil, são 12 mil criancinhas esperando uma creche. São muitas crianças. Não tem nada mais importante que isso. Sim. Não tem viaduto, não tem parque, não tem BR, não tem nada. Não tem nada mais importante que 12 mil crianças esperando creche. É questão, né, de entendimento, de sensibilidade política. E nesse ponto eu cumprimento o governador Mauro Mendes, que aceitou a emenda, mandou fazer os estudos. E eu tenho convicção que, antes do dia 6, que é o prazo legal, esses projetos sejam traduzidos numa realidade para que a nossa política de construção de creche do Estado de Mato Grosso seja um sucesso, um exemplo para o Brasil. Esses 19 projetos aí que o senhor citou são só de Cuiabá ou são todos do estado todo, não, né? Não tem nenhum de Cuiabá. Não tem nenhum de Cuiabá? Nenhum, porque foram os prefeitos que tomaram a iniciativa junto com o presidente da MM, o prefeito Leonardo, e tinha que ser nessas condições de atender orçamentariamente, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, se caberia o custo de gasto com o pessoal após a creche começar a funcionar, sem extrapolar o limite de gasto com o pessoal. Então foi todo um critério estabelecido para evitar problemas e dar celeridade. Então, eu volto a dizer, isso é um assunto urgentíssimo, urgentíssimo. E eu confio no secretário de Educação e dar celeridade nisso urgentemente. Essa semana tem que resolver essa questão, né? Se Deus quiser. E a gente torce para que se resolva, sim, com certeza. Muito obrigada, seu Antônio, pela sua participação, por trazer informações importantes, compartilhar com a gente, viu? Desejamos muito sucesso no seu trabalho também. Muito obrigado. Bom trabalho a vocês todos. Obrigada. Sempre que tiver algum assunto, novidades, estamos sempre de portas abertas também para o TCE, viu? Muito obrigado. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.